Ok. Bom evento para todos. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença. Você, internauta, que nos prestigia essa noite. Eu sou Clóvis Arnes da Cunha, atual presidente da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Estamos começando hoje mais um webinar, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Infectologia, em parceria com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial e o patrocínio da Abbott. Hoje o tema será a clínica e o laboratório na Covid 2019, cirurgias seguras e pacientes oncológicos. E eu tenho a honra e a grata satisfação de ter a companhia da doutora Viviane Dias, que é atual presidente da ABIH, Associação Brasileira de Controle de Infecção Hospitalar, que tenho uma alegria muito grande de tê-la também como parceira no dia a dia da nossa vida profissional. Tenho também a enorme satisfação de estar aqui também com outro paranaense, o presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é o Dr. Luiz Carlos von Batten. Grande satisfação, Luiz Carlos, de estar com você. E a enorme satisfação de termos uma baiana de São Paulo, né, Marinês, que é a doutora Maria Inês Brachiroli. Ela é representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da qual atualmente ela é a secretária-geral. Então, o nosso objetivo aqui com os internautas que nos prestigiam é fazer um debate hoje muito dinâmico. O objetivo é promover a discussão sobre essas mudanças que ocorreram na assistência oncológica a pacientes e a pacientes cirúrgicos, com o objetivo da gente oferecer uma cirurgia segura para o paciente que vai ser operado, bem como para o paciente que vai ser submetido a uma quimioterapia. Este evento conta também com o apoio da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, né, que está muito bem representada aqui pela sua presidente, a doutora Viviane, a Associação Paulista de Medicina do Trabalho, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que também não poderia estar melhor representado do que o seu presidente, o doutor Luiz Carlos, e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, também muito bem representada com a doutora Maria Inês. Então, a nossa missão aqui nessa webinar é discutir sobre como criar estratégias de testagem em ambientes hospitalares, testar ou não testar, que teste fazer, se assim devemos proceder, ter alas específicas de Covid nos hospitais, para fazer com que os pacientes não Covid tenham mais segurança e minimizar ou mitigar a chance de eles serem infectados, a situação de tecnologias efetivas com segurança. Então, existir também os diretrizes que estão sendo decididas no Brasil e no exterior para permitir essas cirurgias seguras e a oncologia da quimioterapia segura. E para isso, eu convido agora a presidente da ABIH, a doutora Viviane Dias, que apresentará em 15 minutos. E antes da apresentação da doutora Vivi, eu só queria já sugerir que você, internauta que nos prestigia, se você olhar ali no botãozinho embaixo, um pouquinho mais à direita, tem ali o QA, Q&A, Question and Answers. Ou seja, você pode, ao longo da apresentação da doutora Viviane, já levantar alguns tópicos que o doutor Luiz Carlos e a doutora Marinês vão debater após a apresentação da doutora Viviane. Então, com grande satisfação, eu passo agora a palavra à Vivi. Grata, Clóvis, pela apresentação, grata à organização pelo convite, à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Infectologia. É uma satisfação estar aqui com vocês para discutir, doutor von Batten, né? O tema de debater cirurgia segura e paciente oncológico, eu procurei trazer também um pouquinho do cenário do que está acontecendo, para a gente contextualizar, não o paciente oncológico somente, mas todo o impacto que essa pandemia causou aí na questão das cirurgias como um todo, né? Deixa eu só passar aqui. Então, nesse sumário nosso aqui da apresentação, só para a gente contextualizar, vou colocar um pouquinho da epidemiologia rapidamente, o racional e impacto dos procedimentos cirúrgicos, né, nessa pandemia, as regionalidades em relação a momentos epidemiológicos que a gente deve prestar atenção, e quando a gente tiver essa retomada, ou quando o hospital estiver preparado para fazer as demais cirurgias eletivas, quais que são os requisitos mínimos, as recomendações técnicas no país, como que a gente vai trabalhar a estratégia para atender essas cirurgias durante a pandemia, com testagem, sem testagem, como que a gente vai fazer, e práticas pelo mundo, e uma enquete que a gente realizou pela BH de ontem para hoje aqui no país em relação a essas práticas aí, em relação à cirurgia.
Então, iniciando a apresentação, eu queria colocar aqui para vocês só o impacto dessa pandemia, né, que de dezembro até hoje, né, 10 de julho, a gente já teve mais de 11 milhões de pessoas infectadas, mais de 500 mil pacientes, né, que foram a óbito, e esse impacto no país, com mais de 1.600.000 casos confirmados e 65 mil óbitos, então, realmente, uma situação impressionante, né, a gente, no começo da pandemia, não imaginava o tamanho, né, do estrago ou da disseminação dessa doença de forma tão rápida aí pelo país. Tudo isso gerou muito impacto, né, em todos os nossos processos de atendimento hospitalar e a parte da cirurgia foi uma das mais afetadas nesse sentido, porque os hospitais acabaram tendo que se preparar para momentos de crise, né? Então, em situações de crise, onde você espera uma grande quantidade de pacientes com uma determinada patologia, que vão precisar de leitos de UTI, que vão precisar de respiradores, que vão precisar de insumos, e uma doença com alta capacidade de disseminação, onde você vai precisar proteger a equipe, precisar de EPIs, precisar capacitar todos. Então, a questão do adiamento dos procedimentos seletivos não essenciais foi realmente uma situação que atingiu a todas, né, todos os serviços de saúde, isso sem dúvida nenhuma. E com a intenção de preservar não só os pacientes, porque, né, a gente pode ter maior morbidade dos pacientes cirúrgicos com a COVID, mas também preservar e fazer uma boa gestão dos recursos para que a gente possa utilizar de forma adequada e preservar também as equipes, né, de contaminação e adoecimento. Enfim, além de tudo, esse adiamento de procedimentos eletivos, até para dar espaço, né, para que a gente possa ter gestão dos leitos hospitalares e para a gente poder prever protocolos de atendimento a cirurgias que não podem ser adiadas, porque as outras doenças, obviamente, continuam acontecendo, e nessa questão a cirurgia oncológica é uma das que mais chama atenção em relação a muitas vezes não poder ser adiada por muito tempo, né? O paciente que eventualmente está em um período de incubação de COVID-19, ele pode ter uma maior morbimortalidade, né, no período pós-operatório. Num trabalho com uma série de casos de 34 pacientes que foram operados e eles estavam em período de incubação da doença, 44% desses pacientes acabaram precisando de UTI, e nessa situação a taxa de mortalidade após a admissão na UTI foi de 20,5%, né, nessa coorte retrospectiva aqui, publicada no mês de março de 2020. E isso faz com que a gente pense com bastante carinho qual é o paciente realmente que necessita ser operado, né, nesse período, e a gente preparar toda uma situação para que ele possa fazer a sua cirurgia com a máxima segurança possível. Nessa questão da suspensão de cirurgias eletivas, eu queria deixar aqui um slide para a gente poder identificar a definição do que seria uma cirurgia eletiva, né, para a gente poder entender como fazer melhor essa separação. Então, seriam aquelas cirurgias que têm uma data facultada pelo paciente, que está definida, que está agendada, e que ela não se enquadra em nenhuma situação de classificação como cirurgias de emergência, que devem ser realizadas até 1 hora, cirurgias de urgência até as próximas 24 horas, ou urgência eletiva, né, 2 semanas, ou eletiva essencial de 3 a 8 semanas. Nesses casos que são os eletivos essenciais e não essenciais, e as cirurgias oncológicas, né, também como situação que possa ser uma cirurgia eletiva essencial, é importante olhar nessa questão as complicações que podem ocorrer se a gente não fizer esse tipo de cirurgia, ou sequelas que a gente pode ter com o paciente por não fazer essa cirurgia. Então, tem que ter um critério bem rigoroso, né, em relação a risco-benefício desse procedimento e o momento que ele deve ser executado para a gente poder minimizar e mitigar, né, principalmente as questões relacionadas à segurança do paciente e da própria equipe. Eu queria chamar a atenção aqui em relação a momentos divergentes, né, e diferentes no nosso país, em relação tanto à questão de número de casos, né, que foi acontecendo em alguns estados primeiro e em outros estados depois, né, e momentos diferentes em relação à retomada, quando os casos começam a diminuir. Então, várias notícias aqui da imprensa leiga, né, com lotação, uma lotação maior no estado de São Paulo, e agora já tem redução, e aí um dia, né, recorde de ocupação no outro estado. O governo do estado do Paraná agora recentemente decretou como a gente está passando por uma situação de aumento do número de casos, né, nesse momento, então decretou suspensão das cirurgias eletivas. Então, cada estado
pode estar vivendo num momento diferente, assim como cada cidade ou cada região em relação à Covid, e a gente tem que estar com muita atenção para essa questão e estar diariamente monitorando todos esses indicadores para poder entender qual é o momento melhor aí da nossa instituição. Se a gente for fazer cirurgia durante a pandemia Covid-19, tem alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui, que a gente deve estar muito atento em relação a garantir uma segurança desse processo. Então, os procedimentos de triagem são fundamentais para você identificar pacientes que eventualmente estejam, né, com a Covid-19 ou com sintomas ou contato, né, domiciliar que esteja em período de incubação da doença. A gente precisa trabalhar muito com o hospital a gestão dos EPIs, né, dos insumos em relação à logística, compra, fornecimento e a própria utilização pelos profissionais, os insumos que são essenciais para as cirurgias e para as outras patologias que são atendidas em terapia intensiva, né? Se a gente vai ter leito, a equipe tem que estar muito bem treinada e a área cirúrgica dedicada e adequada para essa situação poder ser feita da melhor maneira possível. Sobre isso, nós fizemos uma parceria com a Anvisa, num grupo de sociedades que a gente chamou de Força Colaborativa Covid Brasil, que a ABH liderou, e a gente tem a parceria da Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e várias outras sociedades que auxiliaram, né, em conjunto, trabalharam numa orientação técnica, que é a nota 6 da Anvisa, com todas as orientações para serem seguidas, para que a gente possa ter procedimentos seguros, cirúrgicos seguros nessa situação de pandemia, com, né, várias orientações. E depois teve uma nova atualização em que entrou uma orientação feita pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia com outras sociedades, né, associadas, a BH fez parte, a SBI fez parte, naquelas situações em que você já consegue ter uma retomada das cirurgias eletivas. Então, a gente trabalhou muito aí no início desse processo todo para ter essa orientação pronta, né, para os hospitais poderem guiar-se, né, nessa orientação com relação aos procedimentos cirúrgicos, que é um documento que eu gostaria de deixar aqui destacado para que possa ser usado como referência aí pelos hospitais. Eu gostaria de destacar em relação ao processo de cirurgia no momento da Covid, que é fundamental a gente ter um processo de triagem de sintomas respiratórios. E esse processo de triagem, ele pode começar, inclusive, ele começa, né, com a avaliação anestésica, que pode ser feita por telemedicina, né, teleconsulta, e a avaliação não só dos sintomas respiratórios, mas também da condição de ser um contato domiciliar de um COVID positivo, ou estar com um diagnóstico ativo, né, de COVID-19, e os riscos do paciente em relação às suas comorbidades e a questão da cirurgia, o quanto que realmente ela é necessária, para a gente poder equilibrar nessa balança e ver qual é o melhor momento para a gente poder realizar esses procedimentos. Então, a triagem é uma situação importante, a gente vai comentar vou comentar um pouquinho mais à frente sobre a triagem. Um outro ponto importantíssimo para a gente poder fazer com que ocorra de forma harmônica essa questão do atendimento a procedimentos cirúrgicos é você preparar o paciente para a cirurgia com a comunicação do que ele espera, né, em relação ao que ele espera, a expectativa, como que as coisas vão acontecer, como que o hospital se organizou, como é que estão os fluxos, como é que são a questão dos exames pré-operatórios, os períodos de isolamento, termo de consentimento e toda essa orientação. Acho que é um momento muito importante que não deve ser deixado de lado para que realmente a gente possa trazer segurança para esse paciente quando todo o fluxo, né, está adequado dentro da instituição para a realização de cirurgias. E aí vem uma pergunta importante, que eu acho que esse é um debate interessante aqui para depois da apresentação. Será que a gente deve testar ou não testar pacientes para cirurgia? Então, eu fiz pergunta para vários cirurgiões, né, mas por que você gostaria de testar o seu paciente no pré-operatório? Eu escutei várias justificativas, então, para eu me sentir mais seguro, para eu proteger a minha equipe, para proteger o paciente, para passar uma imagem de segurança no processo, ou porque os outros colegas estão fazendo, ou, né, outros motivos aí. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar, né, em por que a gente está fazendo as coisas e o que a gente vai fazer de alteração de conduta com aquela situação, com o teste, né, com a pergunta que você vai fazer para o paciente, que a gente vai debater na sequência. E aí a pergunta seria, qual teste eu vou utilizar? Será que eu utilizo um PCR ou um teste sorológico, que eu vou comentar já na sequência? E que momento eu devo colher esse teste? É importante pensar que o paciente tem que coletar esse exame no momento em que ele possa
dá tempo de ver o resultado, obviamente, né? E você tomar uma conduta com esse resultado antes da cirurgia e pensar que ele deve estar isolado nesse período, né? Então, se você colhe um pré-operatório, muitas vezes num paciente que é de fora da cidade onde você vai, né, operá-lo, ele colhe pré-operatório, mas aí no meio do caminho ele tem uma viagem de avião ou ele não conseguiu fazer o isolamento, né? A validade desse teste tem que ser realmente questionada. Como que eu vou interpretar esse resultado do positivo ou negativo e qual conduta eu vou tomar e se a gente realmente deve indicar esse isolamento pré-operatório. E uma das perguntas importantes de testar a equipe que a gente já vai comentar um pouquinho. Em relação aos testes, só para contextualizar antes de falar do PCR e da sorologia, acho que essa imagem tem sido usada em várias apresentações, acho que é importante a gente lembrar que a curva do PCR, ela acontece, pode começar alguns dias antes, né? O PCR é a detecção do RNA viral no swab de oronasofaringe, e ele começa alguns dias antes, pode começar alguns dias antes do sintoma e até uma semana, 10 dias, em relação à parte de viremia, né, a parte de transmissão, mas ele pode ficar positivo aí por um outro bom tempo, que pode ou não significar infectividade, e os testes sorológicos, a sorologia, ela aparece aí, começa a aparecer a partir do 7º, 10º dia de doença, sendo que para IgG e IgM, muitas vezes você consegue detectar em 100% das vezes após 20 até 30 dias depois, nas situações em que o paciente desenvolve realmente a sorologia. Então, contextualizando esse desenho, a gente consegue entender um pouquinho a função de cada um dos testes na hora de escolher se você for ter um protocolo de testagem no pré-operatório. Então, o objetivo de testar no pré-operatório para procedimentos eletivos ou eletivos essenciais ou não essenciais, é você querer identificar potenciais pacientes assintomáticos que sejam transmissores e, entre esses dois exames, o que vai mostrar realmente a possibilidade de transmissão é o PCR, né? Então, seria o exame de eleição. Com a intenção de reduzir risco cirúrgico ao paciente, se essa for a intenção, a gente tomaria a conduta de adiar essa cirurgia, né, dentro da possibilidade. E em relação à redução de risco na equipe, é questionável se a gente tiver utilização de EPIs e estrutura adequada, a gente pode, né, fazer essa cirurgia sem elevar o risco para a equipe se todos os protocolos forem atendidos, né? Mesmo que você escolha uma estratégia de testagem, um protocolo, né, pré-operatório, é importantíssimo e fundamental, volto a repetir, que a triagem de sintomas e contato com o caso domiciliar deve ser levado em consideração. E se for optado o teste pelo RT-PCR, você tem que ter ele pelo menos aí 2 dias, 3 dias antes da cirurgia para dar tempo, né, do paciente coletar, ele vai estar ambulatorial, né, para o exame ficar pronto, para esse exame ser avaliado, né, e aí, diante desse resultado, a conduta ser definida. Não esquecendo que é importante aliar essa coleta de exame, um isolamento pré-operatório logo depois que você faz essa coleta do exame, né? O teste sorológico, nessa situação, como a gente viu no desenho, no slide anterior, não seria talvez o mais indicado para esse momento, para identificar carregador assintomático, mas eventualmente se tiver algum protocolo utilizando para identificar esse paciente, o ideal seria daí fazer o RT-PCR. Uma outra pergunta que eu gostaria de colocar aqui, até é bacana para a gente jogar na discussão, é em relação à questão de hospitais que colocam a possibilidade de ser Covid-free, né, livre de Covid durante a pandemia. Será que realmente isso é possível? Eu achei aqui 2 relatos de estudos italianos, né, colocando as recomendações para garantir um hospital Covid-free, que seria utilizar triagem, fluxo separado, a testagem do paciente, isolamento e também testagem periódica da equipe, né? Porque a equipe pode não estar contaminada hoje, mas está contaminada daqui uma semana, então você teria que ficar testando os pacientes, a equipe cada semana ou cada 2 semanas, né? Isso tem que ser colocado na bandeja aí da viabilidade. E uma outra publicação em relação a uma realidade de 2 hospitais, um Covid-free, que seria um hospital que não atenderia Covid, e outro hospital atendendo Covid, e eles seguiram os pacientes e viram se esses pacientes foram seguidos para ver se algum desenvolveu doença pela Covid-19. No hospital Covid não teve nenhum caso de transmissão para a equipe, ou de transmissão intra-hospitalar, mas no hospital Covid-free foram detectados 3 casos em pacientes, né, de transmissão hospitalar, e sendo que 2 médicos urologistas também
foram identificados com a doença. Então, ele questiona até se por que isso aconteceu no hospital Covid-Free, não era o que ele esperava, né? Mas ele questiona que nesse hospital as pessoas estavam um pouco mais assim relaxadas em relação ao tempo de implementação de protocolos e a questão também da vigilância da equipe em relação à sintomatologia para poder realmente garantir essa questão do Covid-Free. Em relação às práticas pelo mundo, eu só trouxe aqui para a gente daí discutir, vamos conversar já na sequência, é uma revisão sistemática de situações em que têm sido comentadas, né, nesse fluxo de cirurgia segura, nesse momento de pandemia, mas é muito importante que a gente reduza a circulação de profissionais da saúde, que se realmente você consiga reduzir a equipe no sentido de equipe dedicada, né, para atendimento dos pacientes COVID-free, suspeita de COVID, né, ter realmente indicação adequada para o uso de EPI, fazer com que a equipe utilize, ter um espaço para que isso possa ser feito com segurança, né, no centro cirúrgico, operar esses casos suspeitos confirmados, idealmente no ambiente de pressão negativa, que não é uma coisa tão fácil de a gente ter, né, nessa realidade da estrutura, principalmente no país, adotar a questão de desenvolver um plano para você realmente reduzir a quantidade de cirurgias eletivas e operar realmente aquilo que é essencial, trabalhar com questões de telemedicina, otimizar o tempo cirúrgico e otimizar várias outras coisas da própria cirurgia, que eu não vou me aventurar aqui a conversar. Eu acho que esse detalhe vai ser muito, né, bem colocado pelo Dr. von Batten, né, na discussão. Depois a gente pode perguntar para ele as questões específicas, né, do ato cirúrgico, e seriam essas as questões gerais aí que são parecidas, né, nos protocolos nessa revisão. E para finalizar, eu queria colocar para vocês, a curiosidade foi, né, quando eu comecei a trabalhar com essa apresentação, mas como é que a gente está de protocolos e situações diferenciadas aqui no nosso país. Então, ontem eu elaborei uma enquetezinha, que tivemos aí de ontem para hoje 40 respostas, perguntando algumas questões para os hospitais aqui do país, em relação a essas práticas com a cirurgia nesse momento aí de pandemia, né? Os estados que responderam à enquete, né, estão aqui no mapa, nem todos os estados a gente teve representação, mas dividiu mais ou menos parecido aqui em hospital privado, público e público misto, numa representatividade das instituições que responderam o questionário. Em relação à característica, a maioria dos hospitais que responderam eram hospitais de ensino. Em relação a tipos de cirurgia que os hospitais estão realizando, 67,5% estão realizando cirurgias de emergência, urgência e cirurgias eletivas essenciais, que seriam as cirurgias oncológicas e outras doenças com alto risco de complicação ou sequelas, se elas não forem realizadas, né? Alguns hospitais estão realizando todos os tipos de cirurgia e poucos hospitais aqui com apenas cirurgias de urgência e emergência. Na instituição, então, a pergunta se foi adotado algum protocolo de triagem pré-operatória para paciente cirúrgico, a maioria, 90%, respondeu que sim. Nesses protocolos, o que os hospitais estão adotando? Então, a triagem de sintomas respiratórios ou confirmação de COVID nos últimos 14 dias ou contato domiciliar com caso positivo são as estratégias que os hospitais mais têm adotado. A solicitação de exame sorológico para pacientes com... Desculpe, só ficou trocado aqui. O RT-PCR é 18 e o sorológico é 10. Ficou trocada a pergunta aqui, ao contrário. Então, o PCR primeiro, o sorológico por segundo. E a tomografia de tórax, 2 situações foram colocadas e todos os pacientes são recebidos como suspeitos e encarados sem protocolo específico no hospital. Caso a triagem dos sintomas, então, o contato domiciliar seja positivo, o que é feito, né? Então, a maioria respondeu que adia a cirurgia, né? E alguns, 15%, responderam que realizam a cirurgia em fluxo separado e outros colocaram algumas situações individuais de avaliar o paciente, se precisa mesmo da cirurgia, fazer teste rápido e coisas diferentes aí, individualizadas para cada situação. Caso o PCR seja positivo, né, no hospital que adotou, ele também adia a cirurgia na maioria das vezes, outros não realizam, ou realizam a cirurgia em fluxo separado, ou depende da indicação da cirurgia, decide se vai fazer ou não. E se o hospital decidiu fazer teste sorológico para fazer triagem, a maioria deles não faz, adia a cirurgia, no caso dos que fazem, né, na maioria das vezes, ou realiza a cirurgia em fluxo separado. E na instituição onde atua, em relação à estrutura para fazer essas cirurgias, a sala com fluxos suspeitos ou confirmados, a maioria consegue ter,
Equipe dedicada, 18 hospitais responderam que tem. Repai em sala, 13 hospitais fazem repai na sala. Intubação em sala separada, 7 hospitais. Sala cirúrgica com pressão negativa, apenas 4 responderam que tem. Ou transferem para outro hospital, ou ampliam o intervalo de cirurgia, um hospital respondeu. E se tem EPI para essas situações, né, o que eles têm disponibilizado? A máscara N95 em 39 hospitais, foi checado, o Face Shield óculos em 38, e o avental estéreo, até que me surpreendi aqui, impermeável, para todas as cirurgias, 37 hospitais responderam que tem. Então, essa foi a forma, assim, rápida da gente entender o cenário aí no país, com uma pequena amostragem, mas que já dá uma ideia para nós, de como que a gente tem feito essas práticas aí de cirurgia nesse momento de pandemia. Então, para finalizar aqui um take-home message, eu colocaria para vocês que é necessário um alinhamento importante do momento epidemiológico do local, daquela cidade, daquele estado, daquela região, em relação ao momento para poder realizar as cirurgias e gestão dos recursos e equipes em relação às cirurgias, principalmente eletivas, né? Se a gente vai atender cirurgias, urgência e emergência, ou aquelas que não podem ser adiadas, como, por exemplo, as cirurgias oncológicas, precisa ser adotado, com certeza, protocolos de segurança, e isso inclui a triagem de pacientes com sintomas, né? Os fluxos separados, a educação, né, da equipe toda para uso de EPIs, que também demanda bastante atenção aí dos hospitais. Se for fazer um processo de testagem para decidir se vai operar ou vai adiar a cirurgia, é importante fazer, daí a escolha seria, né, o ideal, o RT-PCR, com isolamento pré-operatório, adicional à triagem de sintomas. É discutível, talvez, a questão do Covid-free, a gente pode ter fluxos livres de Covid, mas talvez o hospital Covid-free é mais complicado de a gente garantir todos os processos, né? O mais importante, eu diria, que são os processos seguros para você ter um hospital seguro, livre de transmissão de Covid intra-hospitalar. E como a gente tem realidades muito diversas no país, é importante que a gente sempre possa customizar os nossos protocolos, né? Não é uma caixinha que serve para todos, por isso a gente tem uma orientação. Eu volto a repetir da orientação nacional da Anvisa, né, para ter um guia em relação a essa questão de como fazer. E, acima de tudo, a gente conseguir realmente garantir segurança do paciente e da equipe em todo o processo. É um trabalho árduo, mas com certeza é possível, e assim a gente consegue atender aquelas cirurgias que não podem ser adiadas, né, para o paciente também não ter o seu procedimento cirúrgico adiado, se ele realmente deve ser realizado. Então, com isso eu finalizo a apresentação e abro aqui para discussão, porque é a parte mais interessante aí para a gente gerar o debate e a pergunta com os internautas que estão nos assistindo aí, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Vivi, ótima apresentação. Então, você, internauta, você está acompanhando essa webinar, que é a Clínica e o Laboratório da Covid, Cirurgias Seguras e Pacientes Oncológicos. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Infectologia, a nossa SBI, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, com o patrocínio da Abbott. E a gente tem a grata satisfação de já ter várias perguntas. Eu vou passar em seguida a palavra para o Dr. Luiz Carlos von Batten, que é presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E eu queria lembrar, para você que está fazendo perguntas e nos acompanhando e queira fazer perguntas, aqui embaixo você vê ali o balãozinho QEA, né, que é o Q&A Session, Question and Answer Session. Então, você pode escrever o seu nome, da onde que você fala, a tua instituição que você trabalha, e fazer a sua pergunta, que depois da parte do debate nós vamos abrir para essas perguntas. Dr. Luiz Carlos von Batten, considerações sobre a cirurgia segura. Obrigado, queria agradecer, em nome do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, esse convite, à Sociedade Brasileira de Infectologia e à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e principalmente a gestora disso, que é o Laboratório Abbott. Eu acho que são algumas demandas que trazem importância dentro do programa de cirurgias eletivas essenciais e não essenciais, né? Eu acho que algumas considerações que devem ser feitas, eu até brinquei com a Viviane, ela é uma infectologista quase que cirurgiã, né? Porque os conceitos delas nas nossas discussões anteriores sempre eram voltadas à cirurgia. Então, eu acho que o ponto básico é essa triagem dos pacientes cirúrgicos, né? Eu acho a gente entende isso como o ponto mais importante, né? O ambiente do hospital preparado, assim como do ambiente cirúrgico, equipamentos de proteção individual, sem dúvida, são fundamentais. Existem alguns detalhes que são importantes, a gente pode comentar mais à frente, para cirurgias minimamente invasivas,
E a Viviane tocou num assunto muito importante, né? A possibilidade do hospital Covid-free, né? Eu acho que aqui a gente tem que pensar muito em ética durante a pandemia. Eu acho que a gente foi a um debate, um grupo alemão, que foi muito interessante, e eles discutiram muito a possibilidade do hospital Covid-free, e eles chegaram à conclusão, da forma germânica de ser, de que isso era impossível, né? Uma vez que eu teria que ter funcionários sendo transportados para dentro do hospital, dentro de vans apropriadas, né? E esses funcionários deviam estar em quarentena durante o período de trabalho. Então, isso é impossível, porque o risco de transmissão se faz dentro do domicílio ou dentro do dia a dia dos indivíduos. Outro fator importante que a gente tem que chamar a atenção na anestesia, dentro do bloco cirúrgico, é quanto à anestesia, né? Muda-se o protocolo. O anestesista hoje, junto com o seu auxiliar, ele fica sozinho no momento do procedimento de intubação pelo risco da contaminação com os aerosóis. E isso faz uma certa diminuição dos fluxos normais que acontecem hoje dentro do ambiente cirúrgico. Isso traz ao indivíduo menos avisado um tempo que ele julga ser desnecessário e que a gente, como cirurgião, vê como muito importante pelos próprios desígnios que a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Controle de Infecção Hospitalar também nos mostram. Outro fator importante é a dificuldade da descontaminação do bloco cirúrgico. Portanto, nós temos que ter salas exclusivas para a COVID, né? Eu acho que isso é muito mais importante do que dizer que o hospital é COVID-free. Você ter um ambiente seguro para você levar o teu paciente duvidoso, o paciente da emergência ou o paciente com COVID positivo, dentro de um fluxo específico. E aí, dentro disso, a gente tem que pensar naquela segurança das salas com fluxo de ar laminar ou salas com pressão negativa, e que a Viviane muito bem mostrou a dificuldade disso no nosso meio, né? Mas, dentro da segurança da equipe, talvez o momento mais importante é a desparamentação do bloco cirúrgico, dentro do bloco cirúrgico. Eu lembro que, quando nós discutimos isso para aquele projeto que a Viviane mostrou, da Anvisa, o grande problema era a desparamentação, né? Como você seguir isso, e você tem que ter pessoas treinadas para isso e observando como isso acontece, porque isso pode passar de forma desapercebida uma contaminação. Então, isso é importante e isso tem que ser checado constantemente. Um fator que também chama muito atenção dentro dos protocolos é quando você liberar isso, né? Quando o momento de você liberar isso. Então, aí são vários parâmetros que a Viviane também já chamou a atenção: as taxas de ocupação de UTI, o momento retomada de haver uma redução sustentada na taxa de novos casos, né? E hoje nós temos aí uma discussão sobre a média móvel, né? Quer dizer, quando que a gente pode voltar a fazer naquele determinado local. A Viviane usou um termo que eu gostei muito: isso tem que ser customizado em cada ambiente, né? Eu acho que não dá para você colocar uma regra específica, né? Outra coisa que eu, assim, lembrando, pelo que a Viviane comentou, é quanto à testagem, né? Eu acho que a cirurgia geral, a gente inclusive fez algumas publicações a respeito. Nós consideramos que a testagem, ela não é um parâmetro a ser tomado como necessário. Claro que, se aquele hospital customizou esse tipo de procedimento, ele não há um erro de ser feito, mas ele não traz vantagens. O importante é você considerar o uso das EPIs convenientemente e um bom protocolo de triagem do paciente com fluxos independentes para esses pacientes. E um outro detalhe que a Viviane comentou, que eu acho que vale a pena chamar a atenção, é a testagem da equipe. Eu acho que a testagem da equipe deve ser feita se você tiver um surto, né? E aí sim, vamos pesquisar a testagem da equipe. Se tiver, claro, sintomas na equipe, ou se for epidemiológico, você quer testar o hospital. Agora, como a testagem da equipe teria que ser diária, né? Porque a possibilidade de você contaminar, e a testagem seria com RT-PCR, eu acho que isso inviabiliza a forma de trabalho dentro de um hospital, né? E um outro detalhe que a gente considera importantíssimo é que a consulta anestésica, né, deve ser feita 72 horas, com aquela triagem, aquela pergunta básica, e uma consulta
por telemedicina 24 horas antes, confirmando se o paciente ficou em quarentena nessas 72 horas, confirmando se nenhum familiar teve algum tipo de contato, porque ele pode ter ficado em quarentena, mas os familiares podem ter trazido algo nesse sentido, né? Se houve febre, se houve tosse, algum quadro nesse sentido, né? E acho que basicamente dentro das avaliações, acho que seria mais ou menos isso, ele pode depois... Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Eu acho que eu vou seguir falando, doutor Von Batten, porque eu não sei se houve algum problema com o doutor Clóvis e a conexão dele. Perfeito. Mas eu falo em nome da SBOC, então inicialmente eu gostaria de agradecer muito, né, pela oportunidade da SBOC estar participando desse evento e parabenizá-los. Doutor Clóvis, eu tomei a iniciativa de seguir adiante. Obrigado, Marinês. Caiu temporariamente aqui minha internet, mas já está ok. Obrigado. Então, Quais são suas considerações sobre o paciente oncológico, Marinês? Obrigado. Isso, eu inicialmente estava agradecendo em nome da SBOC, agradecendo o senhor e a organização desse evento e aos patrocinadores. Queria parabenizar a doutora Viviane. E eu sigo um pouco na linha do que o doutor Von Batten falou. O paciente oncológico, ele faz um tratamento, na maior parte das vezes, que é que o leva à clínica ou ao hospital, e a diferença é que não é um procedimento único, né? O paciente que está fazendo quimioterapia, ele tem uma perspectiva, né, de fazer repetidas vezes. Então, tem essa implicação. É difícil a gente fazer uma testagem rotineira, né? Então, tanto a SBOC quanto a ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia, teceram guidelines, né, tanto para pacientes quanto para médicos, tentando, né, homogeneizar, de certa forma, condutas de segurança para o paciente e orientações para o paciente, né? Se o paciente oncológico, por um lado, ele parece ter um risco maior de desenvolver uma forma mais grave, né, do COVID, por outro, ele também tem uma doença que, na maior parte das vezes, não pode, né, ou não deve ficar sem tratamento, né, por um possível prejuízo grande em termos do controle, né, da doença oncológica. Então, de certa forma, a gente tem levado essa informação adiante no sentido de que os pacientes devem manter seu tratamento ou discutir isso de forma muito individual com os seus médicos, se é possível parar ou fazer uma pausa, porque, né, ele pode contrair Covid, mas isso não é uma certeza, mas por outro lado, tendo uma doença oncológica, certamente haverá um prejuízo, né, pelo menos para a maior parte deles, é claro que não para todos. E nesse sentido também tem que se avaliar exatamente que tratamento que se está sendo feito, né? Por exemplo, uma mulher que teve um câncer de mama que está fazendo hormonioterapia, né, um comprimido, provavelmente não vai ter nenhum grande prejuízo de manter o seu tratamento, ao passo de que a indicação de um transplante de medula, por outro lado, tem um risco muito maior, né? E aí talvez seja tratado de forma, né, como a doutora Viviane tem falado, né, a equipe tem que ser testada, o paciente tem que ser testado antes, tem que ser avaliado se é necessário fazer naquele momento ou se há algum prejuízo de ser adiado, né? Então, diversos aspectos específicos para cada doença, para cada indivíduo e para cada localização, né, tem que ser levados em conta, mas no geral, né, com a mensagem de que a depender da sua doença, tem que se pesar muito o prejuízo de se interromper, né, o tratamento para aquele paciente. E nas clínicas, né, a maior parte dos tratamentos são feitos em clínicas ou em unidades hospitalares, acredito que tem sido incorporado exatamente essas recomendações de triagem. A cada agendamento é feita uma triagem em termos de sintoma, em termos de contactantes, né, recomendações de se manter em segurança, de tentar se manter mais isolado para que diminua o risco de infecção naquele período de tratamento, assim como, né, cuidados com a equipe, né, a equipe que está e tendo contato com os pacientes tem que manter os seus EPIs, mesmo que seja fora do hospital, nas clínicas, e os procedimentos muito bem treinados, né, para que se minimize o risco, principalmente daqueles indivíduos assintomáticos de transmitir, né, o vírus para os pacientes. Acho que a nossa maior preocupação como oncologista, né, e as recomendações da nossa sociedade é para que esses cuidados sejam, né, muito bem treinados e praticados no dia a dia do tratamento desses pacientes. Eu passo a palavra para o senhor, doutor Clóvis. Eu vi que tem muita pergunta e eu fico aqui à disposição para discutirmos em grupo. Acho que precisa ativar o microfone, tá no mudo.
Parabéns, Marinês. Muito bom teus comentários. E agora nós vamos para a sessão de perguntas e respostas. A primeira vem do Antônio Jorge Versosa, que pergunta: em exames sorológicos, o IgM já não parece ser tão importante, e sim o IgG ou anticorpos totais. A pergunta é: quais são esses anticorpos totais e como solicitar esse exame e se é por quimiluminescência? Vivi, você quer responder? Quer que eu ajude? Quer que... Sim, estava só abrindo o áudio ali. Então, a gente até teve uma discussão aqui essa semana recente em relação à questão do IgM. A gente está de acordo que o IgM sozinho, no assintomático, ele pode realmente ter uma questão do falso positivo, e a gente tem abandonado a questão de olhar para o IgM nessa situação, né? No paciente que tem sintomas, se você faz a sorologia anticorpos totais, né, e passou do período de fazer o PCR, você pode utilizar essa sorologia eventualmente para você, né, confirmar um diagnóstico da doença. No paciente que está assintomático e ele faz uma sorologia, algumas possibilidades, né, existem. Se eventualmente for uma sorologia positiva, o IgG, o anticorpo total, pode significar uma doença ou um contato pregresso, né? Não necessariamente um contato infectante. Por isso, essa dúvida em relação à utilização do exame sorológico para essa situação que você quer, né, descobrir se aquele paciente pode ou não estar transmitindo doença naquele momento, né? Então, repetindo, quando você tem a sorologia aliada aos sintomas ou uma situação, né, de epidemiológica, um contato familiar positivo, alguma coisa assim, você consegue talvez dizer que ele possa estar tendo uma situação aí de infectividade, mas o ideal realmente seria fazer o RT-PCR para essas situações, né? Acho que a gente tem RT-PCR já saindo, né, que vai ser mais rápido aí do que esses 2, 3 dias, talvez ajude bastante, mas seria o ideal. Então, acho que olhando para esse aspecto de protocolo pré-cirúrgico, para a gente avaliar com carinho o que a gente está buscando, que é diminuir a situação de infectividade, talvez o ideal nesse momento seria fazer daí o RT-PCR, não a sorologia. Essa seria uma tendência em relação ao que a gente está buscando, tá? Muito bom, Vivi. Queria fazer alguns comentários bem rápidos, do ponto de vista assim, meu, talvez pessoal, mas dentro de tudo que a gente aprendeu nesses 6 meses. Primeiro, nós na infectologia, na medicina, nunca fizemos diagnóstico de doenças virais respiratórias por sorologia. É uma novidade na infectologia e na medicina você fazer diagnóstico de qualquer vírus respiratório por sorologia. Segundo, na COVID acontece uma coisa que não acontece em nenhuma outra infecção, que é o IgM e o IgG aparecem juntos. E, às vezes, o IgG aparece antes do IgM. Se vocês lembram aquele gráfico que a Vivi mostrou, né, mostra eles aí começando a aparecer a partir do 8º, 10º dia depois de sintomas, nunca pedir sorologia na primeira semana de sintomas. Aí ele tem o pico a partir de 14 dias e o pico mesmo a partir do 20º dia. E aí a mensagem que eu queria deixar assim: não usem IgM, não usem IgA, são exames que atrapalham. O IgM tem muito falso positivo, ele cruza, ele faz reação cruzada com outros coronavírus não SARS, faz reação cruzada com outras viroses respiratórias, e até essa semana tem até um artigo dizendo que pode fazer reação cruzada com dengue. Quem já teve dengue pode ter um IgM positivo. Então, do ponto de vista prático, na minha concepção, de tudo que eu li, aprendi e estou vendo com pacientes, abandone os exames de IgM e IgA. Então, que exames pedir de sorologia? Tem 2, o IgG e o anticorpos totais. O anticorpos totais, no mesmo exame, é testado o IgM com o que a gente chama de IgG maduro. É mais ou menos fazer uma analogia que nem quando a gente pede sorologia de hepatite B, o anti-HBC total, que você testa IgM e IgG junto. Então, repetindo, esqueça IgM, esqueça IgA, não peça mais, só vai te atrapalhar, porque tem muito falso positivo de IgM em paciente assintomático, e peça ou IgG ou anticorpos totais. E o colega pergunta a metodologia. Os 2 melhores métodos são quimiluminescência, que também é conhecido como CLIA, e eletroquimiluminescência, que é conhecido como ECLIA. Esses são os 2 melhores métodos. Abaixo dele, em termos de acurácia, vem o ELISA. E a acurácia do CLIA e do ECLIA, se você colher depois de 20 dias
de sintomas, de início dos sintomas, chega a ser de 95% ou mais. E aí vamos para o paciente cirúrgico, a Vivi já respondeu. Se você for da estratégia de colher algum exame, você vai colher o PCR, que é para saber se o indivíduo está com o vírus, de repente, de uma forma assintomática. Mas, em termos de sorologia, a mensagem é: esqueça o IgM, esqueça o IgA. Marley Gustavo pergunta: se o paciente faz um PCR e dá negativo, também se orienta a repetir o teste? E qual o valor da sorologia com IgA ou IgM? Opa, Marley, eu acho que isso eu já respondi. IgA e IgM você vai apagar da tua lista. Vivi, o paciente fez e deu um PCR negativo. Você orienta a repetir o teste? Então, se for conduzido o PCR para protocolo de pré-operatório, né, cirúrgico, em paciente assintomático, antes da cirurgia, não teria nenhum benefício repetir, né? Alguns protocolos e algumas equipes perguntam se de repente fazer o PCR depois que o paciente sair da cirurgia, como tendo um período antes e um período depois. Não teria muito sentido a gente indicar o PCR também no pós-operatório, né? Então, se a gente fez o PCR naquele momento para poder indicar se ia operar ou não, se a gente quer adiar por um outro momento, fazer depois também não teria indicação. Então, pensando assim na otimização de exames e na validade desse exame, e o porquê que você está fazendo ele não precisaria ser repetido depois nesse protocolo de cirurgia pré-operatória. Dr. Clóvis, acho que você precisa voltar ao áudio. Vamos em frente. O Carlos Eduardo nos pergunta: os testes rápidos de PCR já estão sendo disponibilizados? Por serem disponibilizados em 2 horas, eles agregariam mais valor para pacientes cirúrgicos e oncológicos? Nessa questão do tempo de realização do exame, sim, né? Porque você não teria aquela situação do isolamento que venha, né, junto com o exame RT-PCR, que você tem aí um tempo para você identificar o resultado, e sim, ele poderia ajudar, né? Mas eu volto a repetir que, assim, a gente precisa muito trabalhar com a triagem na história do paciente, com a triagem de sintomas, com os contatos domiciliares positivos e a possibilidade realmente dele estar num período de transmissão, e colocar realmente o exame pré-operatório como uma situação complementar naquelas instituições que definirem a necessidade de fazê-lo, né? E sim, poderia ajudar por questão de tempo e você reduzir aquela questão do isolamento antes da cirurgia. Acho que talvez uma questão importante que eu até não comentei na aula, porque é só para a gente, né, colocar algumas coisas para discutir, mas para a gente poder preservar o paciente, que ele não tenha COVID durante o pós-operatório, além da gente fazer esse cuidado com ele, escolher bem o momento para operar, os fatores de risco e tudo mais, talvez, dependendo do grau da cirurgia em relação à necessidade de um período, né, de recuperação, nesse período de recuperação ele também se preservar e ficar em isolamento, né, em casa, para não realmente se expor numa situação de um pós-operatório, de uma cirurgia, às vezes, que demanda a necessidade de recuperação e de ficar realmente atento a essa questão e não pegar Covid depois de sair do hospital, né? E aí poderia realmente complicar a situação do paciente. Então, esse detalhe é importante conversar muito com o paciente, né? Então, ele fez antes, ficou ok, tá beleza, o resultado tá negativo, fiz a cirurgia, tá tudo ótimo. Mas e depois da cirurgia, né? Se for uma cirurgia grande, ele precisa também ficar em casa e a gente tem que cuidar, porque os familiares saindo e voltando para casa também pode trazer, né, o Covid. Então, esse cuidado, né, esse distanciamento, a higiene das mãos, a utilização de máscara, a gente não pode esquecer que são coisas importantíssimas para a gente prevenir, principalmente as situações aí do pós-operatório, tá? Queria fazer um comentário. De visitas também, né? Pois Exatamente. não, Von Batten e a Marinês, ambos querem fazer comentário? Von Batten, pois não? Eu acho que 2 coisas são importantíssimas, né? Eu acho que
Primeiro, o RT-PCR, ele tem o seu local nos pacientes de urgência e emergência, né? Aquele paciente que se desconhece, que chega no hospital, que você não tem uma triagem específica, com conversa, com história, etc., assim por diante. Esse paciente, sim, para a evolução de ser paciente, né? Porque a gente discute muito, esse paciente vai ser operado e ele vai para um ambiente no pós-operatório, o paciente da emergência que eu digo. E ele tem que ir para um fluxo de um paciente previamente como se fosse contaminado para depois ele sair desse fluxo, né? Obviamente com um ambiente separado para isso, para que ele não se torne um paciente potencial contaminado. Então isso é um fator importante. E a outra coisa que a discussão que vem muito de fazer o exame prévio, alguns colocam isso na legalidade, né? No sentido de preservação da equipe cirúrgica, porque o paciente pode depois dizer, não, puxa, mas não me testaram antes da cirurgia e agora eu estou com Covid. Então, a resposta, ela vale, na verdade, dos dois lados, né? Se eu faço antes o teste, ele vem negativo, e o paciente estava numa fase pré-clínica, e ele vem a fazer a doença depois, eu não estou protegido, né? Se ele vem positivo, você obviamente não vai fazer a cirurgia, mas aí nós teríamos que pensar o seguinte, então eu faço no pré-operatório, aí eu opero o paciente, aí antes da alta eu faço mais um exame, né? E aí eu teria que estar fazendo exames para ele quanto tempo? Então, na realidade, o realizar exames, eu acho que nesse ponto de vista também, né, a gente fez uma discussão muito grande isso com o grupo, inclusive estava um desembargador presente, ele achou até isso de uma forma insensata a pensar, né, porque na verdade não traz proteção para a equipe pensando isso no sentido jurídico, né? Então, só para alertar isso, para quem pensa nesse sentido, não pensando no doente, mas pensando numa possível complicação jurídica, né? Muito sim. bom, Van Batten. A Marinês queria fazer um comentário também? Na verdade, eu já comentei, doutor Cláudio, eu estava mencionando que dentre as coisas que a doutora Viviane falou, a restrição de visitas tanto no hospital quanto no domicílio, né, também deve ser respeitada. Perfeito. Acho que não Eu só do queria fazer paciente um cirúrgico, comentário. mas oncológico também. Eu queria fazer um comentário dentro dessa evolução que nós tivemos também nos testes diagnósticos, né? Normalmente o teste de RT-PCR ele leva em torno assim de 8 a 10 horas para você ter o resultado. Na prática do laboratório, quem colhe de manhã geralmente tem o resultado no final da tarde, quem colhe à tarde tem o resultado no dia seguinte. Porém, quando você está no pico da epidemia, como aconteceu, né, em várias cidades aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Nordeste e Norte, em maio, e agora está acontecendo no Sul, Centro-Oeste e Minas Gerais, um dos laboratórios aqui de Curitiba, em média, recebia 40 pedidos de PCR por dia, passou a receber 400. Então, às vezes, esse resultado vai entrar na fila, né? Não tem capacidade de fazer tão rápido. Por outro lado, agora nós temos alguns métodos que permitem o resultado do PCR em 2 horas. Inclusive, numa das instituições que a gente trabalha, né, Vivi? A gente tem essa situação privilegiada que você colhe o exame às 8 horas, às 10 já tem o resultado. Então, para o paciente cirúrgico, esse seria uma metodologia muito desejável, né? Se a tua estratégia for colher o PCR como parte do teu screening, de você ter o resultado tão rápido. Outro comentário que eu queria fazer, o PCR positivo não obrigatoriamente indica que o vírus está viável. Não obrigatoriamente indica que o vírus está se replicando. Ou seja, pode ser um vírus que o paciente não esteja mais contagioso. Só que isso no paciente assintomático, no pré-operatório, não tem como saber. Você vai ter que adiar a cirurgia, se for uma cirurgia letiva, e preferencialmente deixá-lo 14 dias afastado. Mas o PCR como controle de cura no paciente que tem sintomas, nós abandonamos. Nós usamos o critério 14 dias de sintomas, sendo os últimos 3 dias assintomático. Justamente por isso. Teve 2 estudos, um canadense e um da Coreia do Sul, que mostrou que a partir do 8º dia, 10º dia, o PCR positivo, quando eles fizeram cultura de célula, que só se faz a nível de pesquisa, porque é muito laborioso, muito caro, eles viram que a célula já não está, o vírus já não estava mais replicando. Não havia efeito citopático quando eles viam na cultura de célula, mostrando que o vírus não era mais viável. Então, na prática, também temos que lembrar os cirurgiões e oncologistas que essa estratégia também da gente colher o PCR, a gente, num paciente assintomático, tem que ser exceção, né? Talvez dentro desse cenário cirúrgico aí, é um debate ainda, é uma pergunta aberta. Marinês, tem uma pergunta para você, como interpretar a sorologia no paciente oncológico? Porque o paciente oncológico muitas vezes é imunodeprimido,
não produz anticorpos. Como interpretar isso? Para aquele paciente que teve sintomas já, né, e aí talvez o senhor possa responder até melhor do que eu acredito que, de certa forma, ele tem uma proteção a curto prazo, mesmo que a gente não consiga detectar, né? O problema são para aqueles pacientes que nunca tiveram sintomas, a gente tem que imaginar que eles não foram, né, não tiveram exposição e estão, né, no risco de se contaminar. Eu achei que o senhor me fazia a pergunta que eu li rapidamente sobre vacina, né? Se o paciente oncológico vai virar a sorologia dele igual aos demais, né? Porque pacientes em quimioterapia, eles podem ser vacinados com vacinas sem vírus, né, vivos, mas eles têm uma taxa menor de soroconversão. Então, quando a gente tiver vacina, acredito que provavelmente vai ser muito semelhante, né? Perfeito. Vamos em frente. Existem diferenças de EPIs para pacientes sabidamente COVID positivo em cirurgias? É pergunta do Carlos Eduardo, Vivi. Então, o Van Batten vai operar um paciente cirúrgico ele é sabidamente COVID, está com uma apendicite, com pneumoperitônio, não dá para esperar, tem que operar hoje ainda. Tem alguma diferença no uso das EPIs? Sim, a gente tem diferenças e até eu recomendo que você utilize a nota 06 da Anvisa, a nota técnica, que tem uma tabela muito bacana lá em relação a essa questão do paciente positivo ou do suspeito, da emergência que você não consegue triar, em que a gente recomenda que para esse paciente a equipe cirúrgica utilize a máscara N95, né, a proteção com o face shield, e o avental, a depender da questão da cirurgia, se é uma cirurgia que pode gerar, eventualmente, contaminação da roupa do cirurgião com grande quantidade de líquidos, que ele seja um avental estéril impermeável, né? Além das luvas, obviamente. Então, é muito importante que a utilização da máscara N95, ela seja feita de forma adequada. Então, você precisa, quando vai usar a máscara N95, colocá-la de forma que se ajuste ao formato do rosto. No clipe que fica sobre o nariz, você ajustar para ela ficar bem vedada e fazer um teste de vedação para ver se realmente está adequada essa questão da proteção, né? E aí, a orientação de usar o face shield por cima até da máscara, além da proteção ocular, você consegue também a proteção lateral, né, do rosto, a proteção da frente, a própria proteção da máscara N95. Um cuidado muito importante que a gente tem que tomar, assim, você tem que aquele momento, né, que você vai fazer ao momento da intubação do paciente, se puder ser numa sala separada, né, ou se for dentro da sala com o mínimo de pessoas possíveis, então só com a equipe que está intubando o paciente, também com a máscara N95, tanto o anestesista quanto a circulante, eventualmente a enfermagem que for ajudar, e aí o cirurgião vai realmente vestir os EPIs da cabeça, né, para daí poder depois fazer a sua degermação cirúrgica e depois vestir o avental e daí entrar na sala. Uma coisa muito importante é o momento da retirada desse EPI, né? Então, você fez tudo certo para entrar, fez a sua cirurgia adequada, o paciente foi tudo, né, ok, operou, o paciente, você está na hora agora da desparamentação. Existe a necessidade na questão da COVID e do momento cirúrgico, que existe, né, pode ter essa contaminação da roupa e tudo mais, um cuidado muito especial na retirada da luva, depois na retirada do avental, sem sacudir, né, realmente para não gerar aerosolização em sacudir o avental, e aí a hora que você vai tirar o face e tirar nessas etapas, você vai higienizando a mão em cada etapa, para você não se contaminar, e isso é um detalhe que a gente não tem muita prática de fazer, então por isso a importância, eu reforço aqui, a necessidade de higienizar a mão nas etapas da desparamentação. E aí, quando você for retirar essa máscara N95, cuidado para tirar essa máscara, tem que ser também com muito carinho, né, muita técnica para retirar, para que você não se contamine na hora de tirar uma máscara, né. E aí você fez tudo certo e de repente acaba se contaminando com a máscara. E a hora que for tirar, realmente não contaminar a parte interna da máscara e guardar de forma adequada. Então, sim, existe para essas cirurgias com o COVID positivo. Porém, naqueles hospitais que entendem que você pode ter o assintomático e decidiu não fazer teste, né, de PCR, você pode adotar a questão do uso máximo de EPI, que seria N95, né, e FACE, para aquelas cirurgias com o potencial que, se o paciente for um assintomático, né, positivo, você está protegido já, né?
Então, principalmente as cirurgias que envolvem a questão do trato respiratório, abertura do trato respiratório, ou da abertura do trato gastrointestinal, né? Cirurgias abertas ou cirurgias de vídeo, você poderia colocar e adotar essa prática nessas cirurgias, mesmo com o paciente assintomático, e sem testagem, né? Porque você pode, se eventualmente ter partículas infectantes, você está completamente protegido. Vou só fazer uma menção de um caso que a gente teve há 2 semanas num dos hospitais que eu atuo. Ele fez o PCR no pré-operatório, é um hospital que adotou esse protocolo, e ele teve em casa uma situação de uma festa familiar, estava todo mundo reunido da família, ele teve uma dor abdominal, foi para o hospital, ele estava com apendicite. E não teve tempo de fazer aquela situação do PCR eletivo, então ele fez o PCR na hora que ele entrou, e o PCR dele veio positivo, ele não tinha nenhum sintoma respiratório, né? E fez todo o fluxo, né? Seguiu todo o fluxo aí de cirurgia contaminada, enfim. Mas essas questões acontecem, a gente tem visto aí uns casos de situações abdominais relacionadas à Covid. A gente viu situação de colestite aguda, pancreatite aguda, apendicite aguda. Então, essas cirurgias de emergência, elas são assim, importantes para a gente prestar atenção e encarar esse paciente como suspeito, tá bom? Queria fazer um comentário também, bem rápido. Eu acho que, como além de tudo que foi comentado dos EPIs, eu acho que uma coisa que sempre se discute, 2 coisas que se discute, né? Uma de usar ou não 2 luvas, né? E aí a Viviane já colocou muito bem, porque precisa realmente usar o álcool 70%, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas um detalhe é quanto também, como EPI, são os filtros nas videolaparoscopias, né? Então, a retirada da desinsuflação do abdômen, né? A gente põe lá o CO2, tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque esses aerosóis, eles também são contaminantes. Então, o ideal sim é você usar um filtro apropriado para isso, né? Os bons serviços já têm isso, mas existe alguns dispositivos mais rudimentares, usando sistemas de drenagem como o selo d'água, só que nessa composição do selo d'água, cuidado, né? Não colocar nada que seja comburente, que ele pode explodir por causa do cautério. Tem-se usado umas soluções de hipoclorito, né? Não é o ideal, mas é melhor do que, acredito eu, aí a Viviane até pode fazer algum comentário, do que você não usar um filtro, né? Então, o ideal é que, se você for operar e fazer uma videolaparoscopia, que você tivesse um filtro apropriado para os aerosóis na retirada. Cuidado na hora de retirar os trocates. Você não esvaziou suficientemente o abdômen, na hora de retirar o trocate, você contamina também a sala, né? E as anastomoses, tentar fazer todas elas intracorpóreas, elas são mais seguras, né? Só esse detalhe, como não é um detalhe de EPI juntos ainda, né? Muito bom. A Dagmar Andriolo parabeniza o evento com apresentações, elevado conteúdo e muito prático. Obrigado, Dagmar. Parabéns aos nossos debatedores e palestrantes. Márcia Rodrigues, vamos sair aqui de Curitiba, onde esta madrugada fez 4 graus Celsius, vamos para Recife, onde deve estar uns 25 agora. Márcia Mello pergunta, Vivi, não seria a hora de usar máscara N95 para todos os profissionais de saúde que circulam no bloco cirúrgico? Então, essa estratégia pode eventualmente ser adotada numa instituição, e eu acho que o mais importante é customizar a situação, né? Você precisa analisar a situação do risco, mas também a situação de gestão dos EPIs na instituição, a escassez, a possibilidade de ter ele disponível, e a quantidade de cirurgias que está sendo realizada e o risco que os profissionais estão identificando, né, sendo identificado naquela situação. Eu acho que uma das estratégias interessantes é que, se a gente não vai usar para todos, que seria fácil, né, você já usa para todo mundo, não testa ninguém e ok. Mas talvez olhar para aquelas cirurgias que realmente têm um potencial risco de aerosolização, que seria onde a gente tem uma boa indicação para a N95, que são aquelas que eu comentei aqui, mencionei, que até estão lá na nota técnica da Anvisa, que você poderia realmente ter a aerosolização com potencial partículas infectantes numa situação de um caso assintomático, né? Eventualmente você vai fazer lá uma cirurgia de tendão, né, digamos assim, sem abrir nenhuma cavidade, uma cirurgia simples ou uma cirurgia mais rápida, talvez a gente não tivesse essa necessidade. Então, eu acho que para a gente racionalizar o uso do EPI, eu acho que teria que ter cautela em indicar a N95 aí para todo mundo. Diferente
da parte da intubação, né, feita pelo anestesista, que ele está realmente mexendo com via aérea, e é um procedimento que pode gerar aerosol, e vindo da via aérea, é interessante aí que ele permaneça com o EPI todo o tempo, e aí não tira, né? O ideal seria ele assumir o plantão, vestir a sua máscara N95, o seu óculos, e ficar com esse EPI para não ficar tirando e colocando, que é o momento realmente que pode gerar essa contaminação, né? E o detalhe de tirar, e na hora que tirar, guardar adequadamente para que você não fique com a máscara no queixo, né? Máscara pendurada no pescoço, pendurada aqui para trás, né? Ou pendurada na mão, e na hora de fazer, né, vou para lá, e né, vou sair da sala e a máscara está pendurada. Então, isso não é legal. É importante que a gente tenha todo esse cuidado. Então, poderia ou não, dependendo realmente da gestão toda de recursos e da customização do hospital. Muito bom, Vivi. Até teve uma discussão, né, Vivi, que a Organização Mundial da Saúde até ontem fez mais uma publicação que teve uma provocação de vários cientistas se realmente a transmissão por aerossol era só quando o paciente era submetido a procedimentos que geram aerossol, como é o caso da intubação, da extubação, traqueostomia, colher PCR, né? E a OMS colocou, temos que ter mais estudos, né? Não dá para dizer que seja um vírus que seja transmitido por aerossol espontaneamente, sem procedimentos. Então, essa situação que a Covid seja transmitida por aerossol sem fazer procedimento ainda é uma questão aberta, mas a Organização Mundial da Saúde ontem disse, não dá para dizer isso, temos que ter mais estudos. Tem uma pergunta aqui os que eu acho... cautérios, né? Desculpa. Inclusive, o uso do cautério, né? Então, tem uma Isso, coisa cautério também bem lembrado. Essa pergunta acho que a gente respondeu, né? Paciente IgG positivo precisa coletar PCR para COVID no pré-operatório? Não, né? Se o paciente já tem IgG positivo, a Vivi já colocou, é uma infecção pregressa, uma infecção passada. O único cuidado que eu tomaria nesse caso, Rodrigo Cruz, lembre que o IgG, às vezes, ele já aparece ali pelo 8º dia, 9º dia. Então, se por acaso o paciente teve sintomas compatíveis com COVID há 7, 8 dias, talvez fosse prudente você esperar os 14 dias e deixá-lo para uma cirurgia a mais, se for eletiva, para operar quando ele completar pelo menos 14 dias a partir do primeiro dia de sintomas. Tem uma pergunta aqui, Marley, que eu vou fazer uma provocação para você, Marley, lá de Alagoas. Deve ser também uma temperatura lá de 27 graus agora. Todos concordam com a inutilidade do IgA e do IgM, como o Dr. Clóvis falou, que deve abandonar o IgA e IgM. Marley, vou fazer uma provocação para você. Você está convidada para 16 de julho ouvir o Dr. Alberto Chibabo, meu querido amigo e vice-presidente da SBPI, o Dr. Álvaro Puccinelli Júnior, que é diretor da SBPC, e o nosso prezado também querido Gustavo Campana, que é vice-presidente da SBPC. Os três vão dar opinião para você, Marley. Você já pode estar convidada aqui e já deixo a pergunta no ar para daqui uma semana, para daqui 6 dias. Todos vocês concordam com o Dr. Clóvis que deve abandonar o IgA e o IgM? Está feito o desafio. Ok, Marley? Algum estudo de teste de antígeno em paciente cirúrgico? A Mirelle que está perguntando aqui do INC, Vivi. Uso de antígeno em paciente cirúrgico. Como protocolo de pré-operatório, a princípio não tem assim, estudo, publicação para utilizar nesse formato, né? A gente tem aí alguma situação de você poder usar mais rapidamente na identificação de um paciente com suspeita e IgA positivo, num caso sintomático, né? Mas como pré-operatório, não teria essa indicação. Muito bom. Existem, né, os testes também com antígeno, mas a sensibilidade deles é menor do que o PCR, né? Então, é uma possibilidade, mas... E para encerrar, nós já passamos 8 minutos, 9 agora, mas para encerrar com chave de ouro, o Alberto Chibabo, nosso querido vice-presidente da SBI, pergunta, Vivi, em caso de PCR positivo, uma cirurgia eletiva essencial, quanto tempo aguardar para operar? Então, nessa questão do PCR positivo e o tempo de isolamento, as atualizações aí da recomendação da OMS, que foi publicada aí uma atualização 17 de junho, PCR positivo no assintomático, a recomendação é aguardar aí 10 dias de isolamento para poder realizar a cirurgia, que talvez fosse o período aí de maior possibilidade daquela carga viral identificada ser infectante, mas é um prazo que pode, né, variar. A gente até então estava recomendando 2 semanas, né?
essa é uma recomendação nova de isolamento aí de 10 dias. Então, ficaria qualquer coisa entre 10 dias e 14 dias aí, no PCR assintomático, para a pessoa assintomática. Perfeito. Existe inclusive, pensando na definição de cirurgia eletiva essencial, é aquela que poderia ser postergada por até 3 semanas, né? Então, talvez os mais puristas até aguardariam até a 3ª semana, mas que são as cirurgias oncológicas, entro mais nesse grupo aqui. Então, talvez, né? Eu acho que o que a Viviane comentou é exatamente isso, né? Se você puder postergar nesse limite, eu acho que a segurança vale tudo, né? Mas a gente tem que aprender com os infectologistas, a gente que vai fazer o que vocês nos recomendarem. Von Batten, aproveite e faça as suas considerações finais. A gente passou 10 minutos, obrigado a todos os internautas. Depois tem uma avaliação para vocês fazerem no final. Eu queria que você fizesse as considerações finais da sua participação. Muito obrigado, eu queria agradecer muito a esse convite, que foi realmente de muito aprendizado. A gente sempre está aprendendo dentro dessas nossas webinários que tem que ter participado. Eu só queria deixar uma consideração para todos, né? E talvez seja a mensagem mais importante, né? Eu acho que eu me preocupo muito nesse momento com a desparamentação, né? Então, eu acho que nós todos temos que estar preocupados, e as perguntas vieram muito nesse sentido, as EPIs, e às vezes você se julga falsamente protegido com as EPIs, e cirurgias que são longas, né? A gente que faz cirurgias de grande duração, você, quando está cansado, é aquele momento que você se contamina, né? Então, acho que a desparamentação é importantíssima, e eu continuo, assim, insistindo que alguém observe a minha desparamentação. Isso é importantíssimo, né? Porque faz com que eu tome mais cuidado ainda, porque eu sei que alguém está me cobrando nesse momento, né? Então, sempre quando você está operando, normalmente a gente está operando hoje com um grupo reduzido de pessoas, né? A gente hoje não usa mais aquela sala com 3 auxiliares, 3 auxiliares, procura trabalhar em 1, 2, no máximo 3 pessoas, e que um cuide do outro na hora da desparamentação. Acho que isso é muito importante para evitar. Então, essa seria a mensagem final, e mais uma vez agradecer essa oportunidade. Boa noite. Boa dica, Von Batten. Marinês, suas considerações finais, que representa a SBOC, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu queria mais uma vez agradecer em nome da SBOC pela oportunidade de estarmos participando e parabenizar a todos, né, pela brilhante discussão. Eu já falei da doutora Viviane pela apresentação. Eu, em nome da SBOC, deixaria algumas mensagens para pacientes oncológicos e para aqueles que cuidam de pacientes oncológicos avaliarem individualmente, né, o benefício da pausa ou da continuidade de cada tratamento, levar informação às pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E, nesse sentido, eu deixaria minha última mensagem, que é o cuidado com notícias falsas, com crenças falsas, né? Eu acho que a informação às pessoas, não só os pacientes, mas toda a equipe de saúde, é muito importante para que a gente possa oferecer um melhor tratamento para todos os pacientes. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Marinês. Vivi, nós começamos com você e terminamos com você. Eu acho que a primeira coisa é grata, né, pelo convite, grata pelos momentos aí ótimos de discussão e aprendizado. A gente sempre aprende, né? Sempre aprende mesmo. E talvez a mensagem final que eu queria deixar para vocês é assim, que você não tem uma situação que torne o processo seguro. Não é a máscara N95 ou o teste PCR ou a sorologia. Você precisa ter um processo inteiro seguro, né? Você precisa triar esse paciente desde o pré-operatório, né? Conhecer o que está acontecendo, criar o fluxo adequado dentro da instituição, fazer com que todo mundo trabalhe harmonicamente para que esse fluxo ele seja atendido, ele aconteça, e aí sim a gente constrói um processo seguro para esse paciente em todas as etapas, né? Então, não fixar exatamente num ponto principal, mas fixar em todos esses detalhes que são muito importantes, e quando a gente consegue fazer com que tudo isso funcione, todo o processo fica seguro, aquele que precisa fazer cirurgia consegue realizar, a gente diminui, não tem transmissão daí intra-hospitalar, e quem precisa ser atendido vai ser atendido. Então, acho que levar em consideração toda a segurança do processo e customizar as coisas para a sua instituição, para a sua região, né, para a sua cidade, o seu estado, essas questões relacionadas ao que está orientado e aquilo que você tem de realidade na tua situação local. Acho que essa seria a mensagem aí para vocês, né, pela ABIH e como infectologista também, tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Muito bom. Antes de eu encerrar, eu queria reforçar, né, a Vivi apresentou muito bem a situação da força colaborativa que foi feito com a Anvisa. Queria de público aqui parabenizar a Anvisa por ter
ser muito parceira com várias sociedades científicas. Acho que nós estamos lá em 15 sociedades científicas, e a Vivi Dias que fez toda essa aglutinação e convidou, né, junto com a SBI, a gente também participou, de chamar o cirurgião, chamar o oncologista, chamar todas as especialidades que estão relacionadas, na pneumologia, a MIB, enfim, todos juntos para formar uma nota técnica de alto valor científico. Então, queria aqui, em primeiro lugar, gostaria de agradecer os que participaram aqui, parabéns pela participação de vocês três, muito boas, a Vivi Dias, o Luiz Carlos Fombate, a Marinês Bachiroli, a discussão foi muito rica e eu fico também grato a todos vocês que nos prestigiaram aqui. Eu lembro que este é o segundo de 3 eventos, o próximo será dia 16 de julho, a próxima quinta-feira, vai falar sobre retorno ao trabalho, uma revisão das melhores práticas de voltar ao trabalho presencial de forma segura. Nós teremos como apresentador o Dr. Alberto Chibabo, que é nosso vice-presidente da SBI, e como debatedores o Dr. Álvaro Puccinelli Júnior, que é da SBPC, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e também o Gustavo Campana, que é vice-presidente da SBPC. E para encerrar, algumas orientações finais. Ao você desligar a ferramenta do Zoom, os participantes serão adicionados a um link de pesquisa de satisfação sobre o evento. É bem importante você preencher, se você puder fazê-lo, será importante para a gente aprimorar cada vez mais esses webinários científicos. E, novamente, eu agradeço aos esforços da SBPC, da SBI, da Abramed, da BIH, da ABMT, da Paulista de Medicina do Trabalho, a CBC, aqui muito bem representado, pelo Fombate, a SBOC, pela Marinês. E ao patrocinador Abbott, que permitiu a gente fazer esse evento, que eu acho que foi muito rico em discussão. A todos vocês, obrigado pelo prestígio, uma boa semana, um bom final de semana, e esperamos todos vocês na quinta-feira que vem. Um abraço especial para a Vivi, para a Marinês e para o Fombate. Boa noite a todos.